Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Amém? Estou aqui quebrando as minhas barreiras. Amém? Que eu espero que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Amém? Hoje eu queria iniciar abrindo o Êxodo 20. Você vai me deixar magro aí nessa foto, né? Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos e começa assim. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para santificar. Aqui eu vou pular, irmãos, amém? Porque é até um tema para a gente discutir na escola bíblica, mas é algo específico lá para o povo dos judeus, amém? Pelo livramento da escravidão do Egito. No 12, honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Amém? O foco principal não são a questão dos 10 mandamentos, a palavra que o Senhor me trouxe, mas que muitas vezes a gente pensa, mas isso tudo eu já faço, nunca matei ninguém, não roubo, também nunca traí minha esposa, e a gente às vezes liga isso, somente isso, a ser cristão, a servir a Deus como não fazer nada de errado. Só eu pensei assim algumas vezes. Amém. E aí muitas vezes a gente conhece alguém, eu conheço algumas pessoas que você fala, nossa, a pessoa ali é tão bacana, tão bonzinho, né? Tão amoroso, só falta ser crente. A gente ainda usa esse termo, né? Como que isso bastasse, como se ser uma pessoa, fazer tudo que agrada a Deus é o suficiente para a gente se tornar um servo do Senhor, né? E é muito mais do que apenas não fazer nada de errado ou de não matar, de a gente ser bonzinho para ser servo do Senhor, né? A gente precisa ter uma transformação na nossa vida e querer agradar a Deus, amém? E o que eu quero falar hoje é sobre o amor. É maravilhoso como o Senhor nos surpreende, porque estava difícil de ouvir a voz de Deus, né? Porque o Senhor está sempre pronto a falar conosco, amém, irmãos? E aí eu estava numa semana complicada, corrida, com os problemas, eu falei para a pastora, olha, não está fluindo aqui, você vai me cobrir. E também não é algo que eu faço no meu natural, né? A pregar a palavra do Senhor é uma coisa que me traz bastante temor. Mas aí eu falei, ela falou, vou orar por você, e eu falei, amém, eu vou continuar buscando, né? E foi assim, no sábado de manhã, parece que veio como um rio, assim, as águas fluíram de uma forma que é surpreendente, e é muito bom ver o amor do Senhor, amém? E, então, continuando na palavra, vou pedir para os irmãos abrirem Mateus, o 22, do 34 ao 40, perdão, irmãos, amém? Mateus 22, do 34 ao 40, amém?
E diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Para mim foi curioso a forma, mas o amor não é um sentimento, amém? O amor é um mandamento. Nós temos que escolher amar. Não espere você sentir algo sobrenatural para amar. E, além de amar a Deus, que nós temos que, através da buscar, é o bom que o Senhor não nos pede nada daquilo que Ele já não tenha nos entregue, amém? Você se sente amado pelo Senhor? Amém? O Senhor tem cuidado da sua vida? Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, amém? Então, Ele não nos pede nada daquilo que Ele já tem feito, como exemplo, nos entregue, que é o amor. E a gente fala, essa passagem é curiosa, que fala amar o próximo como a si mesmo, né? E é curioso, é muito mais fácil a gente amar os nossos familiares, né? A nossa esposa, escolher a quem nós vamos amar. Mas, irmãos, outra notícia talvez não tão fácil de ouvir, mas que o nosso próximo não é só aqueles que nos tratam bem, ou que, de certa forma, nos agradam, amém? Aí você pode pensar por algum momento: irmão, mas você não sabe daquele meu cunhado lá. Aquele lá é casca grossa, aquele lá não tem como amar, não. Amar aquela pessoa ali... e aquele lá, você sabe o que ele fez por mim? Quantas vezes ele já me ofendeu? E a minha mãe, então? Sabe, minha mãe que me abandonou? Difícil, irmão, não consigo amar ela não, ela não me amou. Mas não é sobre o que as pessoas fizeram por nós, ou o que as pessoas fazem por nós. Mas é pelo que o Senhor, como a gente leu anteriormente, é um mandamento. E se a gente ama a Deus e recebe o amor do Senhor, nós temos que fluir em amor. Não há outra forma de servir a Deus se a gente não amar. Como disse, desses 2 mandamentos depende todo o resto. Mas eu sou bonzinho, eu sou trabalhador. Mas você serve, eu vou na igreja, irmão, olha, não falto um culto. Escola bíblica, estou em todas, mas perdoar, não, isso aí não é comigo, não. Essa parte aí, deixa para Deus. Quem perdoa é Deus. Quem já ouviu esse termo? Né? E além de um mandamento, é um tempo de escolha. E quem é o nosso próximo, né? Vamos abrir lá em Lucas, no 10, de 25 a 37, a parábola do bom samaritano, amém? Lucas 10, do 25 ao 37. Que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho
certo sacerdote, e vendo-o passou de longe, de largo, algumas versões. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Amém? Então, assim, irmãos, o que eu sinto, o que Deus vem falando no meu coração é na questão do nosso próximo, de a gente entender, porque muitas vezes na nossa vida cristã, a gente acaba entendendo que o nosso próximo é só apenas os nossos próximos ao nosso redor, que são dignos, né, de receber algo da gente, ou que a gente estenda a mão para ajudar. Mas a palavra de Deus fala que é muito além disso, né? É a gente, como ter um coração cristão, ser realmente transformado a enxergar com os olhos de Cristo, para que a gente possa, de alguma forma, servir ao corpo de Cristo, mas além das pessoas que estão na igreja ou não, ou que estão ao nosso redor. Amém? Porque se Deus é amor, né? Essa palavra é muito usada, Deus é amor. Então a gente não pode fluir sem ser com amor. Se o Espírito Santo habita em nós, amém? O Espírito Santo do Senhor habita em você, amém? Glória a Deus. Então a gente não pode ser aquele crente ranzinza, né? Às vezes a gente ainda leva um falso testemunho, principalmente para outras pessoas, né? Vai pegar o ônibus, tem um lugar reservado lá, a gente quer sentar e é mal educado. Ou qualquer outra situação, a gente está sempre no trabalho, ranzinza. Aí serve de mau testemunho ainda perante as pessoas. Que a gente não está sabendo viver o amor. Não estamos nem recebendo, como a pastora hoje falou, né, no momento do louvor. Muitas vezes a gente tem dificuldade de receber o amor que vem de Deus, o cuidado que o Senhor tem nos entregue, a morte da cruz, né, a gente só vem buscar outras coisas. Muitas vezes, no momento, a gente quer só receber a cura, a gente quer fluir nas bênçãos financeiras, mas tem a dificuldade de fluir em amor. O Senhor, Ele nos fez um convite, né? Muitas vezes a gente acha que nós encontramos a Deus, mas Ele já nos encontrou há muito tempo atrás. É Ele que nos separou para Ele. E nós temos que ter essa sede de levar a palavra do Senhor às outras pessoas, sem julgamento. Isso não cabe a nós, né? O julgamento não cabe a nós aqui neste momento. Nós temos que levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Amém? Eu queria ler também Mateus 22, do 1 ao 14. É a parábola do banquete de casamento. Diz assim: Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele: o reino nos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete. Os bois e os novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos:
o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto os bons como os maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-lo, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento, e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Então, irmãos, o sentido que o Senhor falou comigo nessa palavra é que o povo escolhido, os judeus, a princípio, eles rejeitaram o Senhor. E nós somos os convidados para essa festa, para esse grande banquete, devemos nos comportar com alegria. Como a palavra disse, como a pastora mesmo falou hoje, muitas vezes, no momento do louvor, a gente consegue entregar amor ao Senhor. Ele que nos amou primeiro. E a gente tem dificuldade de estar nos prostrando, adorando. E a gente, por muitos momentos, a gente se coloca como o rei, assistindo a festa e julgando o nosso irmão, ou se colocando a julgar a todos no mundo, né, como extrema santidade. E não é esse o papel, né? Nós não fomos convidados pelo rei, neste momento, para se colocar em posição de julgamento. É claro que a gente deve, com a palavra, exortar, mas se não tiver o amor, irmãos, se nos faltar o amor, a palavra ela vem em vão. Porque não é o homem que convence do pecado, amém? Quem convence do pecado é o Espírito Santo. E nós devemos agir como... O Senhor também nos convida a agir como crianças. Se a gente lê lá em Mateus 18, do 1 ao 11... que diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais estarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizer tropeçar, corte-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que, tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que, tendo os dois olhos, e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Amém? Então, irmãos, como na palavra aqui fala que o Senhor veio para salvar os que estão dentro da igreja, só os que estão dentro da igreja. O Senhor veio para salvar só os nossos familiares. O Senhor veio para salvar aqueles que estão perdidos. E nós temos que agir com amor em todo o tempo. Se nós refletimos a imagem e semelhança do Senhor, Jesus é amor. Jesus não perdeu o tempo dele aqui na terra para ficar... Ele exortava com a palavra, exortava, mas ele,
ele falava ali o que tinha que falar e partia para o próximo. E deixava que o fluir do Espírito Santo que viria após a morte dele, ele sabia o que ele estava fazendo aqui. E se a gente quer agir conforme o Senhor, a gente tem que fluir em amor, em todo momento, sem distinção. A nossa sede tem que ser para levar a palavra do Senhor, amém? E para a Elisa ficar chateada comigo e finalizar, irmãos, a pregação mais rápida do que a da pastora. Espero que o Espírito Santo esteja falando ao coração de vocês, amém? Vamos falar sobre a grande comissão, lá em Mateus 28, do 16 ao 20. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Aqui é um pouquinho após a ressurreição do Senhor, amém? E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se-lhe Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, irmãos, em relação à questão do amor, talvez seja um desafio para algumas situações, mas eu queria te convidar a que você perdoe, que você libere perdão. Amém? Porque é isso que o Senhor faz conosco. Em todo o tempo, né, irmãos? Alguém aqui pode falar que não pecou mais depois que se converteu? Misericórdia, né? Misericórdia. E a gente recebendo do amor de Deus é o que a gente tem que fazer em todo o tempo, é fluir do amor do Senhor na vida de outras pessoas. Às vezes até os familiares é mais difícil ainda, né? É um teste, né? Porque você fala, não, toda hora faz isso comigo, já sabe. Mas aí, como que a gente leva a palavra do Senhor para essas pessoas se a gente não conseguir fluir em amor? Às vezes é meio idade cego e surdo, né? A impressão que dá, né? Tipo, uma pessoa sempre me esnoba, tem uma amizade que, olha, parece que quer sempre me ver mal. Eu tenho umas amizades meio estranhas. Uns colegas, né, irmãos? Falar que quando você está na pior, nossa, vem com você, quer estar perto, mas não é porque quer te consolar, não. É que parece que quer ver seu sofrimento de perto. Aí quando você está feliz, a pessoa... Hã? Não é verdade, irmão? Mas aí a nossa vontade é de fazer o quê? De quase que amaldiçoar a pessoa, né? Mas dar um bloco lá, tipo, um follow-up, né? Tipo, deixar de seguir, aquelas coisas. Eu não sou muito bom no inglês, não, irmãos. Mas o Senhor nos desafia a seguir de forma diferente. A gente fluir no amor do Senhor, orar, colocar essas coisas na presença do Senhor, deixar que Ele vai cuidar. Ele é o Rei. Amém? Jesus é o Rei da sua vida? Amém. Ele é o Rei do céu e da terra também. É Ele que vai determinar aqueles que serão salvos ou não salvos. Nosso papel como cristão é viver uma vida de um pequeno Cristo, perdoando, liberando perdão, fluindo no amor. Amém? Aleluia. Para finalizar, vamos abrir João 16, irmãos, só para... Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou.
Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu os enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verás mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Amém? Então, como eu disse, não é o homem que convence do pecado. Então, que a igreja não esteja expulsando as pessoas de dentro da... Mas deixe que a palavra traga o confronto com o Espírito Santo, amém? E que a gente, fora da igreja, possa fluir na questão do amor. Sem um olhar de julgar, de nos afastar das pessoas. Porque isso, às vezes, nos impede que as pessoas... Se Deus mandou para que nós fomos e pregar o Evangelho, se a gente ficar com o nosso olhar de julgamento, a gente se afasta das pessoas. Porque a gente sabe que as pessoas vivem no mundo aí fora é complicado. Né? Mas o Senhor nos convida também para que a gente leve a palavra a essas pessoas. E não é para a gente viver o que as pessoas vivem, meus irmãos. Não estou falando para a gente apoiar o pecado, não é isso. Mas algumas coisas não adianta a gente, pela nossa força, querer que as pessoas mudem, porque não, a gente vai e fala do amor de Deus. Nem nós que estamos há muito tempo aqui estamos perfeitamente dignos, né? O Senhor tem misericórdia de nós. E às vezes a gente fica querendo pôr pezinho, né? Um pezinho no pecado aqui. Mas olha a vida que esse irmão leva. E às vezes isso nos impede até de convidar as pessoas de estarem aqui na presença do Senhor. Eu tive uma surpresa muito grande na quinta-feira. De quinta-feira, normalmente, eu vejo o meu irmão. E aí eu falei para ele, olha, eu vou na igreja depois, vamos lá comigo? Ele falou, amém. E meu irmão é convertido, tudo, mas está ferido. Mas ainda assim, o Senhor, na sua misericórdia, quando a gente abre a boca, quando a gente deixa ser usado, o Senhor vai, o Espírito Santo que já está lá, aquela sementinha que está lá plantada, as raízes que precisam ser aparadas, o Espírito Santo vai e move. Isso é um exemplo, irmão, pequenininho, que o Senhor chamou a minha atenção. Mas, muitas vezes a gente se afasta e não deixa o Senhor nos usar, porque a gente fica com julgamento. Esse já sabe demais da palavra. Aquele lá não quer saber de Deus. Mas você já convidou, você já abriu sua boca? Como que você tem fluído quando você está próximo dessas pessoas? É em amor? Ou é um crente ranzinza, que nada está bom, tudo está ruim? Amém, irmãos? Os problemas vão continuar, mas nós cremos no que o Senhor cuida deles, amém? O Senhor tem cuidado da sua vida, irmão? Amém. Ou é só da minha aqui, que sou só eu que sou felizado, amém? As dificuldades, elas continuam, mas a gente tem que ter a alegria do Senhor na nossa vida, fluir do amor do Senhor, falar com as pessoas, abrir a nossa boca, para que o Espírito Santo, como nós lemos aqui, os convença do pecado, e que eles sintam o amor de Deus primeiro na vida deles, e o resto o Senhor fará, amém? Amém, é isso, irmãos.